Oi, meus amores, tudo bem? Bruxa de Salem com mais um relato quente e especial aqui pra vocês. O calorão tá gigante na minha terra que tem que andar de rabinho porque tá muito calor. Mas vamos lá ao nosso relato de hoje. A história que eu vou contar, quem me conta é um seguidor, o nome dele é João Augusto e ele mora no interior do Ceará. Ele diz que isso aconteceu quando ele era um pouco mais jovem. Ele devia ter uns 25, 26 anos de idade. Hoje ele está com 32. Ele disse que sempre gostou de ir para o sítio onde os pais dele que se criaram desde criança. No caso, era o sítio dos avós dele, só que os avós não moravam mais lá, porque já haviam falecido. Mas o sítio os pais dele haviam herdado, né? No caso, o pai dele herdou. Então, ele automaticamente gostava muito de ir para lá finais de semana junto com os pais, porque ele adorava o cheiro de mato, gostava de pescar no açude, gostava de ficar no meio dos bichos. Aquilo tudo para ele era uma maravilha pura. Então, ele fazia o quê? Ficava lá nos finais de semana. Só que tinha uma coisa que naquele sítio ele achava muito, muito estranho, desde quando ele era pequeno, que ele ia na casa da avó já. Ele tinha um espantalho que a avó colocava no meio do milharal, sabe? Para espantar os bichos, espantar tudo que não prestava. Geralmente as pessoas colocam espantalhos, né? Assim. Elas sempre fazem isso, porque é uma coisa legal. Eu, inclusive, no meu sítio, eu tive espantalho também. E agora no Halloween eu vou colocar espantalho também, porque eu acho muito 10. Então esse espantalho, ele observava desde quando ele era pequeno que parecia que esse espantalho se mexia. Mas ele nunca parou para analisar muito, mas sempre que ele observava quando ele ia lá nos finais de semana na casa da avó, ele percebia que esse espantalho sempre se mexia. Mas com o crescer, ele cresceu, o tempo foi passando, né? E tudo foi aumentando e tudo foi modificando. Ele acabou, depois de mais velho, indo lá com os pais dele. E esse espantalho ainda estava no mesmo lugar e do mesmo jeito. Uma coisa que ele achava muito estranha é que esse espantalho parecia que não se desfarrapava mais. Não se deteriorava com o tempo, sabe? Era um espantalho que estava lá há anos, com o mesmo chapéu, a mesma roupa esfarrapada, a mesma cabeça e não se deteriorava. Mas enfim, chegou a noite, eles jantaram e ele foi dormir. E ele, da janela que ele deitava, dava de ver o espantalho no meio da roça. Então ele deixou a janela no vidro, como era uma noite muito quente, e ficou observando o espantalho, enquanto ele ficava assistindo uns vídeos no celular. Diz ele que de repente ele olhou. O espantalho mexeu a cabeça e virou para o lado dele. E ele disse que achou que seria uma imaginação tola da mente dele. Então ele ficou de boa quieto e pensou: será que eu estou ficando louco? Mas então ele fez o quê? Ele pegou e continuou observando o espantalho. E quando ele parava de olhar, o espantalho ficava com a cabecinha reta. Quando ele olhava, o espantalho virava a cabecinha para ele. E assim foi acontecendo. Até que ele foi na janela e começou a olhar o espantalho com mais, fixando os olhos, né? Com mais atenção. E lá ele percebeu que o espantalho começou a se mexer. Ele caminhava, literalmente. Vinha caminhando em direção à casa. E ele disse que naquele momento ele gelou do pé à cabeça e ele não sabia o que fazer da vida, porque como um espantalho que de anos estava ali, iria estar se mexendo. Como que uma coisa daquela ali teria vida? Então ele disse que na hora ele fechou a janela e se apavorou. Então ele olhou pela fresta da janela e o espantalho estava vindo na direção da casa. Ele ficou apavorado com tudo isso e trancou a janela por dentro e por fora, tudo certinho, porque ele ficou morrendo de medo. Ele disse: confesso, Lani, eu queria morrer quando eu vi aquele bicho vindo na minha direção. Eu não tinha bebido, eu não tinha feito nada de errado, eu estava lúcido e de cara. Mas enfim, no outro dia, quando amanheceu, ele disse que foi olhar, o espantalho estava no mesmo lugar. Ele olhou, mexeu, era uma coisa de palha, de madeira, tudo certinho, como é um espantalho montado para colocar numa roça. Ele disse que não entendia o que estava acontecendo. À noite, ele ouviu os cachorros tudo louco de novo, tudo gritando, latindo e uivando. Quando ele olhou, o espantalho estava vindo novamente na direção da casa. Então ele chamou os pais dele e mostrou a situação. O pai dele, ao ver o espantalho se movimentando e caminhando ao redor da casa,
O pai dele ficou apavorado. Não sabia o que fazer da vida quando viu a situação. Os cães latiam e gritavam e corriam para debaixo da casa, ao ver aquele espantalho andando, caminhando normalmente como se fosse uma pessoa. A mãe dele disse que há muitos anos atrás, a mãe dela, que no caso seria a dona do sítio, falou que houve uma maldição jogada com uma senhora que morava antigamente naquele lugar. Ela disse que a família da mãe dela ia ser amaldiçoada pro resto dos dias e que algo na fazenda iria criar vida e iria espantar eles pro resto dos dias, porque ela não aceitou o fato da vó dele, no caso do moço que conta a história, ter casado com o avô. Ela odiava a avó dele. No caso, então, ele disse que a mãe dele contou essa história. E ele disse que foi muito, muito complicado, né? Porque ela foi amaldiçoada realmente e ela foi atormentada até o dia do último dia dela de morte com o esposo dentro daquele sítio com aquele espantalho. E que a mãe dele não havia contado nada para eles, porque até então ela não tinha nem acreditado nessa história. Ela achava que era a mãe dela estava ficando louca quando contou, porque já estava perto do leito de morte. Mas que ela nunca tinha ido ver e nunca tinha visto nada até então. Gente, aqui tá um calor tenebroso, me desculpem. Mas então, o que aconteceu? Ele disse que chegou na outra noite, eles ficaram acordados, todos os três, observando para ver se o espantalho realmente criaria vida. E como um passe de mágica, chegou a noite, ele se desgrudou da madeira onde ele estava pregado e saiu caminhando pela roça. E até hoje, o espantalho caminha naquela roça, mas não faz nada a ninguém. Porque ninguém se atreve a se atravessar no caminho dele, né? Acredito eu. Quem é que vai sair pra rua com um espantalho caminhando ao redor de casa? Nem eu saía. Então, ele disse que até hoje esse espantalho ainda tá lá. E ele ronda os lugares. Muitas pessoas vão lá para fazer filmagens, muitas pessoas vão lá para capturar imagens do espantalho. E capturam, muitas pessoas já levaram um corridão dele. Muitas pessoas já foram atacadas por ele. Mas ele ainda tá lá no sítio deles. E ele disse que hoje ele acostumou com a ideia. Mas quando ele era mais jovem, ele não conseguia nem fechar os olhos só de pensar na imagem daquele espantalho rodeando a casa. Essa é a história do nosso amigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu contei na íntegra, só que um pouco mais. Eu dei uma encurtada porque era muito longa a história. Não esqueçam de dar o seu like, de se inscrever no meu canal, que o link vai ficar ali nos comentários. E mandem seus relatos, para eu poder estar contando aqui para vocês essas histórias cabulosas, que a cada dia que passa eu vejo uma história mais assombrada que a outra. Um beijão bem grandão da Bruxa de Salem. Até mais tarde.